Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Fortaleza, torcedora do Fortaleza, tudo bem? Espero que sim. Presumo que sim também, meus amigos e minhas amigas, sobretudo depois da vitória espetacular, e espetacular é o nome da vitória do Fortaleza contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Histórico, gente, histórico, porque o Leão do PC está pela primeira vez na sua história na semifinal da Copa do Brasil. Foi um dinheiro importante que também entra para os cofres do clube, que precisava muito desse dinheiro. Porque a gestão do Fortaleza é muito responsável, precisava muito desse dinheiro, vai saber lidar muito bem com isso. Vai saber lidar muito bem com cada centavo desse dinheiro, que foi muito importante para as contas do Fortaleza também. Mas o mais importante para o torcedor foi a vitória, gente, e a maneira como ela foi confeccionada diante do São Paulo. Antes de falarmos um pouco mais desse jogo, eu gostaria de falar para você que este vídeo é patrocinado pela 1xBet, que é uma empresa mundial de bookmaker, né, gente? Mundialmente conhecida, e que patrocina clubes como Liverpool, Barcelona e muitos outros ali na Europa e ao redor do mundo também. O 1xBet importa também, é muito importante também pela confiança que ela tem dos seus apostadores. Ela entrega os lucros, né, do apostador muito rapidamente, porque é uma das mais confiáveis, se não a mais confiável empresa de bookmaker do mundo, meus amigos. E as principais competições você também terá lá na página do 1xBet. Champions League, como todos aqueles jogos fantásticos que tivemos ontem, né, como Sheriff de Tiraspol, fazendo história também. O Manchester United, refugando e com cara de cavalo refugador mesmo. Tudo isso a gente teve ali na página do 1xBet. Como teremos hoje várias competições ali na página do 1xBet, como por exemplo a Série B do Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama vai a campo hoje, meus amigos. Vascão vai a campo hoje numa partida dificílima contra uma das melhores equipes da Série B do futebol do Brasil, que é o CRB. E CRB, desculpa meus amigos, vascaínas, CRB, favorito para esse jogo. O Cruzeiro vai a campo também. O Cruzeiro vai a campo contra o Fantasma, e o Fantasma gosta de aprontar, né? O Fantasma adora aprontar, então não é jogo tranquilo para o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, meus amigos, nenhum jogo é tranquilo para o Cruzeiro. O Cruzeiro complica os seus próprios jogos. E o Remo também vai encarar, vai receber, vai ser anfitrião, e acho que um anfitrião bastante mal educado, digamos assim, para o Avaí. Tudo isso você vai ter no 1xBet. Se você ainda não se cadastrou, aqui na descrição desse vídeo tem o código 1xJosa. Se inscreva lá, se cadastre lá e faça um primeiro depósito usando esse código. E aí se você depositar R$50, vai para 100, 100 vai para 200, 200 vai para 300, 300 vai para 600, até o limite de $300. Meus amigos, minhas amigas, não perca essa oportunidade, tá bom? Falemos então sobre essa vitória histórica e importantíssima do Fortaleza. Foi uma vitória também para reconectar o torcedor com as emoções vencedoras, para reconectar o torcedor do Fortaleza com aqueles momentos do primeiro turno em que a equipe deu orgulho absurdo para cada torcedor. Os momentos de grande felicidade que o Fortaleza proporcionou para o torcedor nessa temporada, em jogos como, por exemplo, a vitória sobre o Galo no primeiro turno, a vitória sobre o Verdão ali também no primeiro turno, aquele 3x2, meus amigos, para ficar para a história, meus amigos. O que foi aquele 3x2 lá? Foi um negócio absurdo. Então, esses momentos de grandeza que tocou forte na emoção do torcedor, Fortaleza nunca chegou até esses momentos tão importantes assim. Esses dois jogos em especial, a emoção proporcionada ao torcedor do Fortaleza nesses dois jogos, o torcedor do Fortaleza não teve nem mesmo na gestão do Ceni. E o grande responsável pela vitória de ontem foi uma pessoa extremamente humilde, um grande profissional e muito humilde, gente, Juan Pablo Vojvoda. Juan Pablo Vojvoda, meus amigos, foi o grande confeccionador, o cara que teceu, né? Fez toda essa tessitura, né, do triunfo foi feita por ele de uma maneira bastante perspicaz, né? O Vojvoda fez ontem, gente, foi uma coisa impressionante. Vamos lá. De um lado você teve o Crespo, medroso, praticando a bunda molice, que é típica de técnicos brasileiros e não um técnico argentino, praticando a bunda molice sim. Neste jogo contra o Fortaleza, por quê? Porque fez o básico. Ele colocou o menino de vidro para jogar. Quem é o menino de vidro, Josa? Ou também pode ser chamado de boneco de vidro. É o Benítez. Tocou, quebrou, pim, quebrou. Tocou de novo, pim, quebrou de novo. Que não tá jogando. E ele nos treinamentos, ele deve ter percebido que o menino de vidro, boneco de vidro, tocou, quebrou, pim, quebrou de novo. Não tá jogando nada. Ele deveria ter percebido e não deveria ter ido a campo com o menino de vidro, que foi mais um. Não ajudou nada. Não ajudou na recomposição, na perseguição. E aí o encaixe defensivo fica complicado. Por quê? Porque Benítez não funciona assim. Mas ele estaria dentro de campo para criar. Não conseguiu. Vamos falar mais sobre São Paulo no outro vídeo que vamos ter nesse canal. Porque nesse vídeo a gente precisa falar. Eu estou falando do Crespo para fazer uma oposição
no sentido positivo, ao Vojvoda. Porque enquanto um praticou a bunda molice sim, essa é a palavra, gente, a bunda molice sim, né? A dificuldade de inventar, o Vojvoda foi o cara da coragem, a coragem absurda, meus amigos, a coragem absurda. E vamos pensar aqui, meus amigos, vamos pensar, eu quero que vocês pensem muito nisso. Eu quero que você, torcedor do Fortaleza e torcedor do Fortaleza, pense muito no que eu vou falar agora, para você ter uma noção maior, ainda mais ampla sim, do que é esse técnico Juan Pablo Vojvoda. Fortaleza vinha de 6 jogos sem vencer. Fortaleza vinha de uma campanha em que muita gente já duvidava, por exemplo, do bom desempenho da equipe. Muita gente duvidava, por exemplo, que a campanha poderia ir além, que a equipe poderia conseguir algum triunfo. Novamente no Campeonato Brasileiro. Muita gente estava duvidando disso. Teve até gente aí, poucos, mas teve gente que falou assim, fora Vojvoda, que venha Guto, que venha o Guto Ferreira, por favor. Mas é torcedor, e o torcedor tem o direito, como eu sempre falo, analisar com a objetividade necessária, mas analisar também com o coração, e analisar também com o fígado, porque é o torcedor, e no mundo ninguém pode falar para o torcedor como é que ele tem que se comportar. É claro que também ninguém pode falar para ele se comportar mal em algum sentido, porque não se deve mesmo se comportar tendo algumas atitudes, né? Mas criticar, falar o que pensa tal, é claro que o torcedor pode sim. Mas pensemos então, depois de 6 resultados negativos, em que a equipe não... Negativo sim, porque era o Fortaleza. Fortaleza, uma das maiores equipes do Campeonato Brasileiro, então quando empatava com o Santos era resultado ruim sim. Né? Quando empatava com... era resultado ruim sim. Quando não vencia Cuiabá era resultado ruim sim. Por quê? Porque não era o Fortaleza de antes, que poderia se contentar sim com o empate contra o Cuiabá, o empate contra o Santos, o empate... Não! O Fortaleza dessa temporada é um Fortaleza que não deveria mesmo se contentar com aqueles empates. Não vinha bem sim. E aí, neste jogo decisivo, no jogo mais importante da história do Fortaleza, aqui no futebol do Brasil, em termos, por exemplo, de Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro, futebol do Brasil, competição nacional, um dos jogos mais importantes. Porque é um jogo importante, a gente não pode tirar, por exemplo, da alma do torcedor a emoção que foi colocada lá por alguns jogos na história do Leandro Piscina. E muitos jogos aconteceram. Então vamos colocar aqui, recolocar, um dos maiores jogos da história do Leandro Piscina. E neste jogo, meus amigos, qual é a ideia de todo mundo nesse jogo? Não se pode inventar num jogo desse. Você não deve inventar num jogo desse. Você não pode mudar esquema de um jogo desse. O esquema que deu certo até hoje é o esquema que tem que ser pautado pela equipe dentro de campo. Porque essa não é a hora de mudar. Quem pensa assim, meus amigos e minhas amigas, quem pensa desse jeito, não está errado. Não está errado, gente. Porque essa é a lógica. Se uma equipe ela tem, por exemplo, um esquema preferido, ela sempre joga esse esquema, tudo bem, nesses últimos jogos não estava funcionando, mas foi também o esquema que alçou Fortaleza, né, para o palco dos acontecimentos do futebol do Brasil, o 3-5-2, é isso mesmo. Então, mudar nessa hora não tá correto, certo, gente? Não é o melhor. Ok, gente, tá certo, gente? Não é o melhor. O melhor é você fazer o quê? Fazer o de sempre, tentar fazer com que aquilo que sempre funcionou, funcione. E não estava funcionando. Mas o melhor mesmo, nessa hora, é torcer para que aquilo que funcionava, funcione. Mas do jeito que estava jogando, praticando o mesmo esquema. Essa é a lógica, gente. Essa é a lógica. E a bola de segurança é essa lógica também. A bola de segurança é adotar essa lógica. A bola de segurança era ir com 3-5-2 pro jogo. A bola de segurança era bancar alguns jogadores de sempre que não estavam rendendo. A bola de segurança era colocar o David em campo. Eu duvido. Pega 10 técnicos brasileiros. 10 técnicos brasileiros não tirariam o David desse jogo. Não tiraria o David desse jogo. 10 técnicos brasileiros, de 10 técnicos brasileiros, 12 não tirariam o David desse jogo. De cada 10 técnicos brasileiros, 11 não tiraria o Robson desse jogo, meus amigos e minhas amigas. Não tiraria. Ok? De cada 10 técnicos brasileiros, 8 colocariam o Jackson ali na defesa. Né? O Bruno Melo, por exemplo. Mas não faria o que ele fez. Que absurdo. Que absurdo, gente. Como assim? Aí ele coloca o Jussa ali e tal, e aí coloca o Ronald. O Ronald. Então o que acontece? Essa hora não era a hora para mudar. Mas por que ele mudou? Porque ele é diferente, gente. Porque ele é corajoso. Agora pensem vocês. Vamos pensar. Se o Fortaleza não conseguisse passar pelo São Paulo, de cada 10 torcedores do Leão, 9,5 estaria criticando e falando justamente disso. Foi mudar na hora errada. Os jornalistas oportunistas estariam falando disso. Mudou na hora errada. O técnico está errado, porque ele mudou na hora errada.
A mídia especializada ia cair de pau, porque muita gente está torcendo para o Fortaleza cair mesmo. Muita gente está torcendo para que o Fortaleza não se dê bem. Muita gente está esperando por isso. E se aproveitaria neste momento para criticar o Juan Pablo Vojvoda. Por que foi mudar? Ia chamar, qual é a palavra para isso, gente? O professor Pardal foi inventar na hora errada e tudo mais. Agora vamos lá, meus amigos, por que o Vojvoda é corajoso? Vamos lá. Pensa esse contexto. Pensa nesse contexto que você sabe que se você não estivesse falando isso para o Vojvoda, caso o Fortaleza fosse eliminado, você sabe perfeitamente que muitos dos seus amigos estariam falando isso. Foi mudar o esquema, foi o professor Pardal. Vamos lá. Agora, seguinte, a prova de que ele é corajoso. Ele também sabia que tudo isso aconteceria com ele se o Fortaleza fosse eliminado. Ele sabia, ele não é bobo, ele é experiente no futebol, ele sabia que ele ia ser chamado de professor Pardal, que a crítica ia cair em cima dele de pau, todo mundo ia falar, isso ia acontecer, e ele sabia disso, gente, e mesmo sabendo tudo isso, ele ousou, meus amigos, ele foi corajoso, ele ousou, isso é um ato de coragem, um ato de grandeza, de um técnico que está para ser um dos maiores técnicos da América Latina, meus amigos, vai fazer história no futebol da América Latina. Porque na hora H, na hora da coragem, pauta a coragem mesmo. Leva a sua equipe para dentro de campo com a coragem, mudando tudo que precisa mudar. O David não funcionava, vai pro banco de reserva, meu irmão. Porque banco é educativo sim, e a prova de que banco é educativo para jogador como o David foi que o David, que é malandro, né? É bandidão, entrou, né? O David Bandido entrou e jogou demais, porque ele joga muito, gente. O David é muito bom jogador. Mas os jogadores como ele precisam, às vezes, esquentar o banquinho de reservas para dar um toque na cuca, meus amigos. Olha como o David entrou no jogo ontem. O David ontem foi o jogador que todos os torcedores do Fortaleza esperam que ele seja. Foi o grande jogador que todos esperam que ele seja. E vamos lá, meus amigos. O Ronald entrou. Por que as pessoas pedem o Ronald? Porque o Ronald é aquilo mesmo. Ele foi o Ronald de sempre. O grande Ronald, um jogo dinâmico. Foi o maior jogador. E olha, tá difícil escolher qual foi o melhor jogador, mas foi o Ronald. Gente, o que o Ronald jogou foi uma enormidade. Foi uma barbaridade, meus amigos. Foi uma coisa absurda. Ele conseguiu. Ser melhor do que o Ederson, que voltou a ser o quê? O Ederson que todo torcedor quer que ele seja. O Ederson se reconecta com o seu futebol no jogo de ontem. O Ronald voltou a ser o Ronald de sempre. O grande Ronald, que todo mundo espera que ele seja. O David, grande David, gente, voltou a ser o atacante. Aquele gol que ele fez, por favor, né? Um grande gol. E voltou a ser o David de antes. De sempre. Né? Ele colocou o Edinho para jogar, ele colocou o Edinho de titular justamente nesse jogo. O Edinho nem foi tão bem assim, mas foi importante, por exemplo, para os aspectos táticos. Como não foi dos melhores, ele tirou logo, ele mudou logo, ele não demorou, ele não mudou a equipe com 30 minutos no segundo tempo, ele tirou rapidamente. Rapidamente ele muda a equipe, tira o Edinho da equipe e coloca a campo outros jogadores. O Romarinho foi o Romarinho que todo mundo espera que seja. Foi muito protagonista, desequilibrante. Jogou demais, uma pena que saiu. Tomara que a lesão dele não seja nada grave, ele volte rapidamente, porque o que jogou também o Romarinho foi uma coisa impressionante. A grande partida também do Tinga, meus amigos. O Tinga, a partida dele, a gente pode chamar de a partida da dignidade. De novo o Tinga jogando muita bola. E, na verdade, ninguém jogou mal no Fortaleza, né? Crispim jogou demais também. Quem entrou também jogou muita bola, né? O Henriques foi contratado, ele precisa fazer gol, ele precisa fazer algo de diferente. Ele estava devendo, ele entrou e fez o gol. E no segundo tempo, ele coloca o Henriques para jogar. Ele não colocou o Robson, ele colocou o Henriques. Até nisso ele foi diferente. Claro, colocou o Matheus Vargas, ele gosta do Vargas. Mas o Vargas também não entrou mal, não comprometeu. Mas não foi tudo isso, mas também não comprometeu. E até jogou bem. Ninguém jogou mal. O W9, acho que sim, talvez não tenha ido bem não, talvez seja o único. O Edinho no primeiro tempo, mas acho que o Edinho taticamente foi importante para a equipe também no jogo de ontem. Agora, o grande vencedor, o grande nome dessa vitória foi realmente o Juan Pablo Vojvoda. Né? Fortaleza pressionou alto a saída de bola, asfixiou o São Paulo desde o começo, não deu mole para a saída do São Paulo. O gol do Ronald foi um gol, né, oportunizado, sim, pelo erro do Liseiro, né? Mas aquela bola do Liseiro era a busca de uma bola de segurança. Por quê, gente? Porque quando ele pensava, olhava para frente, não tinha linha de passe, não tinha jogador para passar, não havia linha de passe. Por quê? Porque a marcação do Fortaleza frustrava a criação de linha de passe para o São Paulo. Então o que acontece? Ele dá a bola de segurança, ele dá a bola para trás. Em qualquer outro jogador. O jogador faz isso em qualquer jogo. Ele está acostumado com isso, mas ele não tem entendimento de que ele está diante de uma equipe que está diferente nesse jogo. O jogador às vezes demora para entender isso.
E ele acabou fazendo essa bola para trás que fosse uma bola mais alongada para o Volpi. Mas não, ele não teve muita noção. Mas aquele gol não foi só por causa do erro liseiro. Foi porque o Fortaleza estava praticamente asfixiando a saída de jogo do São Paulo. E o Ronald foi muito esperto, ganhou aquela bola e chutou. E aí quando ele pegou aquela bola, gente, e ele arrematou de fora da área. Arrematou por quê, Josa? Arrematou porque é empoderado pelo técnico. É aquela situação que o técnico fala assim, meu amigo, você não jogou vários jogos, mas você é o meu cara dentro de campo, você vai fazer a diferença. É por isso que ele chuta, é por isso que ele tem coragem de chutar. Mas não é somente por isso, gente. É porque ele olhou pro arco do tricolor e viu quem? O Volpi, mãozinha de neném. E aí é o seguinte, tem a mãozinha de neném, pode chutar que é gol. Chutou, é gol. Chuta de novo, gol de novo. Né? Porque o mãozinho de neném, gordinho, mãozinho gordinho, bracinho gordinho, sabe, gente? Bonitinho, então, mas não estica, vai ser só assim, ó. O baixinho ali, baixinho, assim, bonitinho, e não estica, gente. É um bracinho de neném mesmo. O Ronald também chutou porque sabia que o bracinho de neném estava lá no arco e poderia chutar, que provavelmente seria gol, como foi. Parabéns ao Fortaleza. Uma vitória histórica, parabéns ao elenco do Fortaleza. E eu tive uma mensagem, por exemplo, de uma torcedora do Fortaleza, a Natália Leão, mandou uma mensagem para mim e falou, ô Josa, eu vivia o drama da Série C. Né? E aí ela falou outras coisas, mas eu vivia o drama da Série C. E mostrou-se aliviada e feliz. Na Série C, gente, tem um homem, gente, que pega o Fortaleza na Série C, gente, traz o Fortaleza para essa grandeza atual. Né? É o grande nome dessa vitória, na minha opinião. Os jogadores do Fortaleza também. A torcida do Fortaleza também. Mas tem um homem que não pode ser esquecido nesse momento. Marcelo Paz. Ele é também o grande responsável por tudo que está acontecendo hoje no Fortaleza. É muito importante que a gente elogie seus dirigentes, meus amigos. Porque quando o dirigente fala errado, faz as coisas erradas, neste canal mesmo, a gente critica. Né? E o dirigente que não faz errado merece ser criticado sim. Mas o que está fazendo Marcelo Paes é histórico. É impressionante. É um trabalho realmente muito acima da média. É um exemplo para o futebol brasileiro. Um exemplo. Pega o Fortaleza lá na baixa, constrói esse Fortaleza como um clube cada vez maior no futebol brasileiro. Marcelo Paes é também um nome que precisa ser lembrado neste momento de glória do Fortaleza. Marcelo Paes, Alex Santiago, todo mundo ali da comissão, da direção do Fortaleza também. Mas, sobretudo, o Marcelo Paes. Parabéns, Fortaleza, por essa vitória histórica, por essa classificação histórica à semifinal da Copa do Brasil. E agora já tem jogo? Tem jogo contra o Galo, sim. Porque se o Fortaleza jogar desse jeito, tem jogo contra qualquer um. Fortaleza encara de igual para igual qualquer equipe se jogar desse jeito. Se conseguir produzir 70% desse jogo contra o Galo, tem jogo, meus amigos. Tem jogo. E contra o Galo, a partir de agora, é outro campeonato. Mas antes disso, curta esse momento, torcedor e torcedora, porque você merece. Por esse momento, porque você merece essa felicidade que o Leandro Psi te proporcionou. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo, meus amigos e minhas amigas. Até o final.